Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer um vídeo sobre o VIGI11, fundo imobiliário de papel Middle Risk da Valora. E a gente vai trazer para vocês o relatório do mês de maio, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de junho. Antes disso, a gente vai passar para vocês algumas informações importantes sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield equivalente a 13,88%. Meus amigos, é um dividend yield muito bom, principalmente se a gente considerar que ele é Middle Risk. Ele está pagando quase o equivalente a um fundo high yield, sendo um fundo middle risk. Aí você vai dizer, mas 3,88 comparando com um fundo high yield é muito pouco. Não é. Para quem não está se atentando às coisas, os fundos high yields atualmente estão pagando entre 15% a 16%, por exemplo, normalmente já estão com algum problema. Então, o normal dos high yields atualmente, quem não está com problema, é abaixo de 15%. E esse fundo é um fundo menos arriscado, pagando quase 14% de yield ao mês. O preço sobre VP dele atualmente está a 1,02. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está com ágio de 2%. Como eu gosto sempre de fazer, é trazer o valor do dividend yield para o valor patrimonial. Se a cota estivesse no valor patrimonial, quanto seria para ser mais justo? Então, nesse caso, o yield subiria de 13,88 para 14,17%, ou seja, um yield maior e melhor ainda. O último dividendo pago por ele nesse mês de junho foi de 11 centavos novamente. Nos últimos 8 meses, 9 meses mais ou menos, ele está pagando sempre 11 centavos. Só 2 meses atrás que ele não pagou 11 centavos, ele pagou 10 centavos no mês de abril. Com exceção desse mês, nos últimos meses está sempre pagando, parece um relógio suíço, 11 centavos. E é por isso que ele está com esse yield muito bom, considerando, como eu falei, ele sendo um fundo middle risk, pagando 11 centavos é muito bom. Vindo aqui para o relatório do mês de maio, a gente vê aqui os comentários do gestor e ele, basicamente, ele copia e cola todo mês, muda alguns detalhezinhos. Então ele encerrou o mês de maio com 48 operações, ou seja, 48 ativos, totalizando o valor investido de 1.035.000. E ele fala que os demais recursos estão em caixa. Como sempre ele fala, basicamente só muda esse valor aqui, ou de operações, ou de valor investido. No mês passado esse valor investido era maior. A gente vai ver por que diminuiu. No mês de maio ele vendeu 30 milhões em 3 diferentes CRIs. E adquiriu, ou seja, ele comprou 1,4 milhões, ou seja, ele vendeu muito mais que comprou. E essa operação que ele comprou, que ele não diz qual é, foi uma operação que já existia na carteira. E também recebeu amortizações parciais no valor de cerca de 20 milhões, 19 milhões,6. E uma quitação final do CRI Verano 2, no valor de 2,4 milhões. E ele também aproveitou para quitar, ou seja, encerrar uma dívida de 74,6 milhões em compromissados reversas. Ele tinha essas compromissadas reversas, então ele quitou, porque na compromissada reversa, para quem não sabe, ele tem a obrigação de comprar novamente uma CRI que ele vendeu para uma instituição financeira. Então ele fez essa recompra que ele deveria fazer no total de 75 milhões. Foi por isso que o valor investido diminuiu, por causa desse encerramento dessa dívida, que na realidade era uma alavancagem que o fundo tinha, e ele simplesmente reduziu a alavancagem. E essas operações de alavancagem reduziram-se para 52 milhões praticamente no final do mês de maio. E a distribuição, a gente já falou, eu marquei aqui, mas a gente já falou que referente ao mês de maio foi pago no mês de junho 11 centavos novamente. Continuando aqui, a gente tem mais uma reprise que ele sempre coloca em todo o relatório sobre a qualidade do crédito da carteira. Todos os CRIs continuam adimplentes, ainda bem, tá todo mundo pagando em dia. E esse evento subsequente, ou seja, um evento que aconteceu no mês de junho, mas que ele já coloca no relatório do mês de maio e que normalmente no próximo relatório ele já não cita mais, porque já citou nesse relatório, que é no caso sobre o encerramento da 7ª emissão do fundo, que captou 109 milhões, ou seja, no próximo relatório, ou seja, no relatório do mês de junho, que a gente quer trazer para vocês, no próximo mês, o fundo vai estar com mais 109 milhões investidos aqui. E informação quentíssima, meus amigos, acabou de sair praticamente, o fundo lançou a convocação para mais uma Assembleia Geral Extraordinária, na qual ele vai pedir autorização para fazer mais uma nova emissão, ou seja, a 8ª emissão. Mal acabou a 7ª emissão e ele já quer fazer uma 8ª emissão, vai pedir uma autorização para os cotistas para fazer essa emissão no total de 400 milhões. Ou seja, ele quer ficar na faixa de um fundo de 1,5 bilhão no patrimônio líquido. Então vamos ver se vai dar certo, se vai ser aprovada essa emissão e captar esses 400 milhões que ele deseja. E eu gostaria de aproveitar nesse momento e perguntar para você, você possui o VIGI11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a sua posição? Diminuir a sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Qual outro fundo imobiliário de papel aqui você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinha. Me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. De forma alguma, já se inscreve agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já deixa aquele comentário, já ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta de 500 views, estaremos trazendo no próximo mês a leitura do relatório do mês de junho aqui do nosso querido VIGI11, já com essa
essa novidade aqui desses novos 109 milhões aqui na carteira do fundo. Vamos ver se ele já vai fazer as alocações, devidas alocações, e já incluir na sua carteira esse dinheiro, ou se ele simplesmente vai, por exemplo, zerar a alavancagem dele e investir só mais um pouco, o que sobrar aqui dessa emissão. E vamos ver o que aconteceu em relação à nova emissão também. Pode ser que ele já cite, já deu tudo certo, a emissão já vai começar. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso aqui no relatório do mês de junho, se a gente bater a meta de 500 views. Uma parte que eu sempre foco muito na leitura do relatório é essa questão da DRE do fundo. Como eu sempre trago todo mês isso aqui, a gente vai focar só nos últimos 2 meses, abril e maio. Essa reserva equivalente basicamente não mudou. E está certo ela não mudar. Até porque se a gente ler isso aqui, a gente vai ver que não tem motivo para isso aqui mudar. Nem para menos, nem para mais. Então tem que ficar esses 2 centavos. Mas tem um detalhe que eu vou trazer para vocês sobre o que acontece no mês de junho, para quem não está lembrado. Vamos falar daqui a pouquinho. Como aqui ainda não tem a entrada desses 110 milhões praticamente que o fundo adquiriu com a última emissão dele, então aqui os valores têm a ver só com o que ele já possuía antigamente. Então, no caso, no mês de abril, caiu para o mês de maio a receita de 13 milhões e 200 mil para 12 milhões e cerca de 900 mil. Caiu praticamente 300 mil. Um pouquinho mais de 300 mil, mas é quase 300 mil. E a gente vê que caiu também a receita de juros no total. Caiu de 13 milhões para cerca de 12 milhões e meio. Cerca de meio milhão. Só que esses outros ativos que a gente não sabe exatamente o que é, teve um crescimento de 180 mil para 242 mil. Em compensação, as despesas caíram. As despesas caíram em torno de 350 mil. Basicamente, o que perdeu de receita teve uma redução nas despesas. E uma coisa acabou compensando a outra. Tanto que, se a gente olhar para o resultado foi praticamente idêntico. Ó. 11 milhões e 112 mil em abril e 11 milhões e 106 mil. A diferença mínima aí de 6 mil reais, um trocado. E com isso, o fundo conseguiu distribuir novamente 11 centavos. Que basicamente, ó, a distribuição dele precisa de 11 milhões e 300 mil. Então ele simplesmente fez um complementozinho aí de uns 200 mil nesse mês aqui de abril e no mês de maio e pagou os 11 centavos. E por que caiu essa receita? Basicamente porque teve um dia útil a menos. Como o fundo é indexado ao CDI, basicamente quando tem menos dias úteis, o fundo tem menos receita de juros. E quando tem mais dias úteis, tem mais receita de juros. Agora, a grande questão é a seguinte, para quem não sabe, esse fundo aqui cobra taxa de performance, só que ele cobra apenas semestralmente. Ele não cobra mês a mês, ou seja, ele cobra 2 vezes por ano, ou seja, em junho, que a gente vê o relatório de junho pagando julho, e em dezembro, que é o relatório que ele paga os rendimentos em janeiro. Logo, o que acontece? Temos 2 centavos por cota de reserva. Basicamente, meus amigos, ele precisa de 4 centavos por cota para pagar a taxa de performance. Só a taxa de performance é cerca de 4 centavos por cota. Ou seja, está faltando 2 centavos por cota. O que isso significa? Como no mês que vem, provavelmente, essa receita vai se manter estável, não deve diminuir, nem deve aumentar por cota, porque na realidade vai aumentar, porque vai ter mais dinheiro investido, então deve trazer mais retorno ao fundo, mas por cota deve se manter constante, ele provavelmente não consegue mais pagar 11 centavos. Pelo menos no mês que vem. A não ser que ele não pague a taxa de performance toda, ou nem pague nada da taxa de performance. Porque se ele for pagar, não vai ter como ele pagar 11 centavos. Provavelmente, ele vai pagar o equivalente a 9 centavos. É o que eu acho que ele vai fazer. A não ser, como eu falei, que ele resolva segurar essa cobrança de taxa de performance e cobrar só parte, e aí esses 2 centavos sejam suficientes para cobrir o valor da taxa de performance que ele vai cobrar, ou ele simplesmente não cobrar nada e manter essa reserva aí no fundo. Então vamos ver o que ele vai fazer e vai decidir no mês que vem. Mas eu creio que ele não vai deixar de cobrar a taxa de performance, ou seja, ele vai cobrar o equivalente aos 4 centavos e por isso, ou ele vai pagar 9 e zerar essa reserva, ou ele até pode pagar mais, mas não vai pagar toda a taxa de performance, vai acumular uma taxa de performance para pagar posteriormente, provavelmente no mês de dezembro. Então vamos esperar para ver o que o fundo vai fazer. Chegamos aqui à carteira do fundo e eu já cansei de falar para vocês sobre a questão da Elbo, né? A Elbo tinha um percentual bem alto investido no fundo, se eu não me engano, alguns meses atrás, chegava a ser a 33%. O maior devedor do fundo devendo 33%, meus amigos, isso é absurdo. Eu sempre falo para vocês na maioria dos meus vídeos que o ideal é que um devedor deva no máximo o equivalente a 5% do patrimônio líquido. E a Elbo era 33%. Veio baixando um pouquinho e no mês passado chegou a cerca de 30%. E nesse mês caiu para 27%. Ainda é muito alto, mas houve uma diminuição. Provavelmente por causa de amortizações. Tiveram amortizações e fizeram essa dívida com o fundo cair. Mas 27 ainda é muito, meus amigos, é muito. Isso aqui quando chega a 10 já é preocupante. Imagina
Virginia 27, quase 30% da carteira do fundo atrelada a um único devedor, como é o caso aqui da Elba. E eu marquei a Elba aí só para vocês saberem quem é a Elba. Mas aqui do lado, você vê todos os devedores do fundo. Aqui temos a questão do rate. Você vê que a maioria não tem rate, por isso que eu nem gosto de falar isso nesse relatório. Quase ninguém tem rate. O fundo, para quem não sabe, ele é basicamente um fundo 100% atrelado a CRIs, ou seja, só tem CRI na carteira do fundo. Ele é um fundo puro sangue CRI. E ele é basicamente um fundo quase que 100% indexado a CDI. Mas ele tem 1,5% ainda em IPCA, mas é quase que desprezível. 1,5% numa carteira é quase nada. Aqui a gente vê os valores investidos. Aqui a gente vê o percentual do patrimônio líquido atrelado a cada uma dessas dívidas. E aqui temos os indexadores e suas respectivas taxas. Você vê aqui as únicas 3 que tem IPCA. E lembrando que, em média, o fundo é um fundo middle risk, porque ele trabalha com uma taxa média da carteira cerca de CDI mais 4 para 4,5%. Então ele ainda é considerado middle risk, mas ele já é quase um high yield. E para quem não sabe também, mais uma vez falando aqui, o maior segmento do fundo é residencial. Atualmente é cerca de 80% residencial, ou seja, 4/5 da carteira do fundo é residencial. Aqui temos o valor total investido, 1 bilhão e 34 milhões, mas a gente vê que ele tem uma pequena alavancagem de 41 milhões. 4,17% da carteira do fundo é alavancagem, ou seja, o patrimônio real do fundo, excluindo a alavancagem, é 993 milhões, é praticamente 1 bilhão. E agora ele vai ter mais esses 110 milhões que vão vir no relatório do próximo mês. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos a meta no próximo mês, no mês de julho, mais ou menos lá pro final do mês de julho, estaremos trazendo a leitura do relatório do mês de junho aqui do Vigia 11 da Valora. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!